Bom dia, seja muito bem-vinda de volta a esse canal. É uma honra, um privilégio ter a sua participação, a sua audiência, a sua presença aqui nesse canal, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Eu estou aqui para trazer uma visão de mundo, um entendimento, uma interpretação dos fatos que têm acontecido, que são muitos ao nosso redor, e muita coisa tem ficado muito sombria. Então eu tenho tentado trazer um pouco de luz sobre as coisas para que haja melhor entendimento do que tem acontecido ao nosso redor. E eu espero estar conseguindo esse propósito. Algumas pessoas têm comentado comigo que têm acompanhado e entendido melhor as coisas, então isso já me deixa bastante feliz. É, um comentário que eu gostaria de fazer antes de mais nada é uma cobrança que eu vinha fazendo a mim mesmo. Há bastante tempo eu vinha me perguntando por que eu estava aqui procurando essas informações, pesquisando nas informações mais confiáveis possíveis, das fontes oficiais, e trazendo essas informações nos vídeos para as pessoas acompanharem, mandando áudio, mandando vídeo, fazendo postagens. E pensando aqui, por que eu não estou na porta do quartel, como tanta gente está, como tantos patriotas estão, patriotas esses que eu admiro, que eu estou orgulhoso de ver a presença desses patriotas na frente dos quartéis, porque eu acho que, e finalmente o Brasil realmente acordou. Se há uma coisa de bom, de positivo, que está saindo dessa situação toda que nós estamos passando, é isso. O povo brasileiro acordou e nunca mais vai voltar a ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Agora o povo está realmente desperto. E vai ser muito mais difícil de um tirano, de uma pessoa com má intenção conseguir controlar de novo esse povo. Porque por muito tempo nós temos sido enganados, desde antes até no próprio regime militar, com os próprios militares no poder, eles foram iludidos pela esperteza, vamos dizer assim, dos esquerdistas que conseguiram se infiltrar nas universidades, na cultura, e com isso conseguiram começar a minar a sociedade toda da base, a partir da base. E os próprios generais que estavam no poder de 64 até 85 parece que não deixaram, não levaram a sério isso. Ficaram se preocupando em combater os araguaias da vida e esqueceram que formar uma geração, formar a mente de uma geração, é muito mais perigoso para a nação do que um araguaia ou um levante qualquer que possa ter acontecido por aí. E realmente eu acho que foi um grande pecado dos governos militares não terem atentado para isso. Não terem atentado que esse marxismo cultural era bem mais perigoso do que o da baioneta. Mas infelizmente hoje nós estamos com a realidade que estamos vivendo por causa disso. A realidade que nós estamos passando hoje vem daí. Começou ali. E eu sei que naquela época os governos tinham seus agentes, até infiltrados nas universidades. Eu conhecia inclusive alguns. Mas mesmo assim, o outro lado conseguiu se filtrar e hoje em dia tem o poder que tem. E tão difícil conseguir combater. Mas eu ficava me perguntando por que eu estou aqui? Por que eu não estou na porta do quartel? E me sentindo mal com isso, me cobrando por isso, perguntando por que eu não estava fazendo mais pelo meu país. Mas aí eu fui olhar o meu canal, eu vi que cada vídeo que eu tenho postado, por menor que seja, por menor que o canal seja, por menos influente que o canal seja, cada vídeo está alcançando pelo menos 30, 40, 50 pessoas. Tem vídeo da semana passada, se você for olhar, tem vídeo com mais de 3.000 visualizações, já chegando perto de 4.000. Então eu fiquei pensando, eu na porta do quartel balançando uma bandeira poderia fazer diferença talvez para, não sei, 3, 4 pessoas, ou nem isso. E no canal eu estou conseguindo levar essa mensagem para uma quantidade bem maior de pessoas. Então eu comecei a ver que cada um tem a sua missão, cada um tem o seu chamado. Assim como no nosso corpo, o nosso dedo não pode fazer o que o nosso olho faz. O nosso olho não pode fazer o que a nossa mão faz. Cada um tem uma função, cada um tem um propósito no nosso corpo. Assim também, nesse corpo patriótico que se levantou no Brasil, também cada um tem a sua função. E eu entendi que essa minha função aqui, trazendo esse entendimento, essa análise, tem tanta importância quanto aquele concidadão patriota que está na frente do quartel. Ele tem a importância dele, eu tenho a minha. E o importante é nós todos batalharmos pela batalha da verdade.
todos pelejarmos pela justiça, pelo bom futuro, para nós e para as futuras gerações. Então isso me trouxe um pouco de alento, porque eu vi que realmente meu tempo não está sendo jogado fora. E por falar em tempo jogado fora, eu estou aproveitando meu tempo enquanto a internet está funcionando, porque infelizmente esse mês agora as contribuições foram bem pequenas, diria que quase inexistentes, e aí a internet ficou pendente, ainda não foi resolvida. E se não for resolvida logo, é possível que nesses próximos dias eu fique sem ela. E agora eu estou até sem internet no celular. Então é possível que eu fique mudo dentro de algum tempo. Eu espero que não. Eu estou contando com a providência que, em primeiro lugar, vem de Deus, usando pessoas que Ele conhece e que Ele tem como instrumentos nas mãos dele. Não sei se você é um desses instrumentos. Se for, eu vou agradecer muito pela sua colaboração. Mas, independente disso, eu traga mais mensagens amanhã, depois de amanhã ou não. Hoje o que eu quero falar é uma coisa. Nós estamos num momento muito delicado, muito sério do nosso país. Eu não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo um peso. Ontem eu falei com a minha esposa, eu parei de trabalhar por um pouco, ela estava na cozinha, eu fui, sentei do lado dela, botei a cabeça no peito dela e falei, estou sentindo um peso, sabe, um peso de opressão tão grande. Isso é espiritual, gente. Isso é espiritual. Sabe, uma opressão espiritual. Não é uma opressão sobre mim, é o clima todo ao nosso redor, tudo ao nosso redor está pesado. Está pesado, está muito pesado. Não é brincadeira a batalha que nós estamos lutando. Não é brincadeira essa guerra espiritual. O clima está pesado, está denso. Parece que você está respirando fumaça, que você está atravessando. Sabe quando você acende a churrasqueira antes de pegar no carvão, quando está queimando ainda o papel ou o que você colocou para acender, que dá aquela fumaceira toda e você tenta respirar e não consegue? É assim que está o clima esses dias. Está um clima denso, pesado. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se aquilo que a gente está esperando que aconteça, partindo do presidente e das forças que estão ao lado dele, vão fazer alguma coisa. Não sei se isso daí vai acontecer ou não. Não sei se vai ter resultado ou não. Mas uma coisa eu sei. Aconteça ou não aconteça, consequências graves podem vir daí. Porque se acontecer, pode haver um levante do outro lado para trazer uma situação muito difícil sobre o nosso país. Se não acontecer, nós entregamos a vitória nas mãos de quem a gente sabe que vai oprimir o nosso país, que vai nos trazer uma relação, sabe, como a gente vê lá no Oriente, naqueles países que a gente sabe que passam por isso, que a gente não precisa citar quais são, você sabe, tem aqui na América Central, tem lá para o Oriente, tem vários lugares, países que passam por situações dificílimas de opressão do povo. E se nós não tivermos uma reviravolta, é possível que isso venha sobre nós. Isso é muito pesado, isso é muito triste, isso é muito sério. E eu estou sentindo isso. Sabe, esses dias muita gente falou das lágrimas do presidente. Que ele esteve numa reunião do alto comando, dos generais, e passou praticamente a reunião toda chorando, com o olho marejado de lágrimas. E muita gente falou, isso é sinal de desistência, isso é porque ele percebeu que foi derrotado, isso é porque ele sabe que vai ter que largar aquela cadeira. Gente, eu não acredito que seja isso, não. Ele mesmo já disse que se ele pudesse, ele não estaria naquela cadeira, que aquilo ali para ele é uma missão. Aquilo ali não é um privilégio, aquilo ali não é uma plataforma política, aquilo ali é uma missão. É uma missão que ele está cumprindo com sangue, suor e lágrimas. Lágrimas. Lágrimas como essas que ele derramou nessa reunião. E muita gente olhou e ficou pensando que ele estava triste porque ia largar disso aí. Não, gente, ele não está querendo se segurar naquilo ali. Pelo contrário, eu acho que se ele pudesse ter colocado alguém no lugar dele que fosse confiável, ele já tinha passado esse bastão há muito tempo. Só que ele vê também a situação que o nosso país está passando. Ele vê também as consequências que podem vir por aí, tanto com uma decisão ou com outra. Ele está vendo o que pode acontecer com esse país que tanto ele ama. E por isso chora. E por isso as lágrimas. E por isso esse clima pesado. E por isso essa tristeza. O nosso país está numa situação delicadíssima, gente. Nosso momento agora
é orar, jejuar e se santificar. Porque Deus se agrada da santificação. Santificação, sabe o que é? É se afastar do pecado. Eu sei que isso é difícil, eu mesmo luto contra isso o tempo todo. O apóstolo Paulo escreveu que ele tinha um espinho na carne, que ele tinha pedido para Deus para ser liberto desse espinho na carne, e Deus disse: não, Paulo, a minha graça te basta. Então a gente vê que o próprio Paulo enfrentava uma luta diária contra uma tentação, contra uma força que vinha da carne dele, militando contra o espírito dele, como nós temos essa luta diariamente também. A nossa carne milita contra o nosso espírito e a gente tem essa dificuldade todos os dias no nosso pescoço, nos afogando, nos oprimindo. E o nosso espírito quer sair e louvar a Deus e entrar num clima de adoração, de louvor, de santificação, e a nossa carne nos puxa para baixo e quer nos fazer pecar o tempo todo, e a gente tem essa batalha o tempo todo, e a gente buscar essa santificação, a gente conseguir alcançar essa santificação, agrada ao Senhor. E sabe o que a palavra diz? Agrada ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se a gente conseguir entrar nesse clima, sabe, de buscar e conseguir alcançar essa santidade, esse momento assim de comunhão com Deus, que agrade ao coração dele, como ele veio como Espírito Santo, como pomba sobre Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, e disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se nós conseguirmos dar prazer ao coração do Pai, como Jesus dava, aí ele vai satisfazer os desejos do nosso coração, da nossa nação. Isso é o importante. Isso é que faz a diferença. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, ele continua sendo Deus. Mas sabe o que acontece, gente? Nós já temos uma vitória ao nosso lado, porque nós já estamos aliançados. O povo brasileiro voltou-se para o Senhor. Isso já é uma grande vitória que ninguém vai roubar de nós. Nem um governo, nem um tirano, ninguém vai roubar de nós a vitória que nós alcançamos de conhecer e nos aproximar do nosso Senhor. Ninguém vai roubar isso de nós. Nunca. Nós temos isso por nós, eternamente, até o final dos tempos. Então o que nós temos que fazer agora, seja nosso papel estar na porta de um quartel, estar na frente de um fogão cozinhando para a nossa família, estar na frente de uma câmera trazendo uma palavra para quem nos assiste, estar fazendo o que for, fazendo o que quer que seja o nosso chamado, mas fazer isso com consciência que estamos fazendo pelo nosso país, pela nossa família, pelo nosso futuro, pelos nossos filhos, netos e pelo Senhor. Porque isso é que vai fazer a diferença no final. Agora eu quero trazer um refrigério para o seu coração no final dessa palavra, no final desse vídeo. Quero trazer um refrigério para o seu coração, para o meu coração. Eu tenho visto mudanças. Eu tenho visto mudanças ao nosso redor. Esses últimos dias, aqueles que se levantam contra nós, do lado esquerdo da força, que se fosse no Star Wars, o lado negro da força, né? Não vai levar para o racismo, tá? Isso é porque o filme fala assim. Aqueles que se levantam contra nós, no mundo todo, estão caindo. Na Argentina, a vice-presidente, Cristina Kirchner, foi processada e está com ordem de prisão. Tá? No Peru, o presidente que assumiu lá, também comunista, tentou dar um golpe de Estado ontem, tá? Ontem, dia 7. Ele tentou dar um golpe de Estado, fechando o Congresso e se colocando na posição de ditador realmente. Tentou seguir o exemplo do Castro lá em Cuba, que foi deposto pelas forças militares, policiais. O próprio Congresso cassou o mandato dele. O presidente do Peru comunista caiu. O mandato dele foi cassado pelo Congresso e ele foi preso ontem. Lá na Guatemala foi fechado o STF de lá. A Suprema Corte lá foi fechada porque estava fazendo mais ou menos o que o Xandão está fazendo aqui no Brasil. Então, na América Latina, só na América Latina, nós já temos recentemente, agora desta semana, 3 exemplos onde a esquerda se deu mal.
Será que o Brasil vai ser o quarto exemplo? Será que o Brasil vai ser o próximo a ter uma vitória dos conservadores, aqueles que querem realmente ver a família, Deus, pátria, liberdade em primeiro lugar, onde você possa ter a sua propriedade privada sem ser invadido, onde você possa se defender sem ser tolhido do seu direito de autodefesa? Será que o Brasil vai ser o próximo que vai entrar para esse rol de países que se libertam do jugo da escravidão vermelha? Eu creio que pode ser. Eu creio que pode ser. Estou esperançoso e estou orando por isso, para que Deus se levante, use realmente da vara dele. Lá no Salmo 23, o rei Davi escreveu: sua vara e seu cajado me consolam. Davi era pastor, ele sabia muito bem para que servia a vara e o cajado. O pastor de ovelhas usa a vara para disciplinar a ovelha que está indisciplinada e usa o cajado para puxar a ovelha para perto de si. E ele disse: o Senhor, que é meu pastor, usa a vara e o cajado comigo. O Senhor está usando o cajado com o nosso povo, que chama pelo nome dele, para puxar para perto dele. E vai usar a vara para disciplinar aqueles que estão indisciplinados, porque ele é fiel. E dura coisa é cair nas mãos do Senhor dos Exércitos. Eu creio nisso. Nós temos sonhos, temos história, mas temos um presente e um futuro. Dizer a vocês que por muitas vezes o nosso inimigo não está nas vielas, no topo de um morro ou nas ruas perdido por aí armado. Muitas vezes os nossos inimigos estão dentro de um gabinete com ar-condicionado e ali um burocrata que inferniza a vida de vocês após o cumprimento de uma missão. Dizer a vocês que no passado sempre as Forças Armadas e as Forças Auxiliares estiveram juntos. Nesse momento, lá atrás, nos anos 70, não foi diferente. O grande inimigo nosso eram aqueles que queriam roubar, não o nosso patrimônio, mas roubar a nossa liberdade. Hoje não é diferente. Nós, pessoas de bem, civis e militares, precisamos de todos para garantir a nossa liberdade. Porque os marginais do passado hoje usam de outras armas, também em gabinetes com ar-condicionado, visando roubar a nossa liberdade. E começam roubando a nossa liberdade de expressão. Começam fustigando as pessoas de bem, fazendo com que elas desistam do seu propósito. Nós, Forças Armadas, nós, Forças Auxiliares, não deixaremos que isso aconteça. Nós defendemos a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade. Lá atrás juramos dar a vida pela nossa pátria, mas cada vez mais no presente, esse exército de pessoas de bem, civis e militares, deve se unir para evitar que roubem, repito, a nossa liberdade. Aqui temos tudo, mas tudo para sermos felizes e sermos realmente um país do primeiro mundo. Não é fácil pilotar esse transatlântico chamado Brasil, mas com Deus ao nosso lado e o entendimento de cada um de vocês, atingiremos a esse objetivo. E termino dizendo que nós temos sim um presidente e um governo que acredita em Deus, que respeita os seus militares e ama os seus policiais, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Senhor nos abençoe, nos guarde, que faça resplandecer o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia de nós, sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, assim como está lá em Números, capítulo 6. Shalom Adonai. Que o Senhor nos abençoe.